A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem? Paz do Senhor, papai, mamãe, família. Espero que estejam todos bem, tomando todos os cuidados necessários para a saúde ficar ótima, tá bom? Hoje a tia Andresa veio trazer uma aula bem legal para vocês sobre a Páscoa, isso mesmo. Mas antes de falar, vamos orar e pedir a Deus que nos dê entendimento, que abra o nosso coraçãozinho para guardarmos, entender sobre a aula de hoje, tá bom? Vamos juntinho pôr a mão no coração, fechar o olhinho, curvar a nossa cabeça e falar com Deus. Senhor, estamos mais uma vez em Tua presença, aprendendo sobre Ti. Te pedimos que abra o nosso coração, abra a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir de Cristo Jesus, entendermos sobre todo o seu trajeto para nos salvar e que possamos, Senhor, guardar em nosso coração para nunca esquecer do Teu imenso amor, Jesus. Para que possamos também falar às outras pessoas, aos nossos amiguinhos, sobre o Teu amor e eles entender qual que é o significado verdadeiro da Páscoa. Espírito Santo, se faça presente em nossa aula, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Vocês sabiam que na Bíblia existe duas Páscoas? Sim, a Bíblia fala sobre duas comemorações de Páscoa. A primeira aconteceu lá no Egito. Vocês já ouviram falar sobre o Egito? Isso, lá onde tem aquelas pirâmides enormes, isso mesmo. Lá no Egito, vocês sabiam que tinha o povo de Deus que morava lá? Isso, os hebreus eram o povo de Deus que foram para o Egito para fugir da fome. Na terra onde eles moravam, não tinham mais como plantar e colher para poder comer. E aí, como o Egito era uma terra próspera, eles foram até o Egito para poder sobreviver e acabaram ficando por lá. Mas o povo hebreu começou a crescer muito. E o faraó ordenou que os hebreus passassem a trabalhar para poder ficar no Egito. Mas eles trabalhavam tanto que acabaram sendo escravizados. Isso mesmo, eles foram escravos dos egípcios. Vocês sabem o que é escravos? Isso é quando trabalhamos sem receber nada por isso, não tem pagamento. Mas eles eram escravizados, torturados, eles sofriam muito lá no Egito. Os egípcios batiam nele, torturavam cada vez mais. E então eles clamavam e oravam ao Senhor que tinha prometido que iriam livrá-los da mão dos egípcios e levá-los à terra prometida. Eles clamavam e oravam cada vez mais para que o Senhor cumprisse a sua promessa. E logo o Senhor, ouvindo aquele clamor e vendo que eles já não estavam aguentando mais, enviou um libertador que se chamava Moisés. Isso mesmo, Moisés morava lá em Midian com a sua família depois de sair do Egito. E o Senhor chamou ele para que voltasse ao Egito e livrasse o povo. Moisés não pensou duas vezes, foi rapidamente para o Egito ter com o faraó para pedir em nome de Deus que libertasse o povo. Ah, mas o faraó não quis libertar o povo. Ele estava com o coração endurecido, cheio de ódio, amargura, rancor e tristeza. E por isso ele não queria libertar os egípcios. Então Moisés foi falar com Deus novamente e disse a Deus o que fazer, porque o faraó não vai libertar os hebreus, o povo de Deus, para ir para a terra prometida e ser livres. Aí então Deus disse a Moisés que iria enviar 10 pragas ao Egito para amolecer o coração do faraó e ele libertar o povo. Mas então Deus enviou as pragas. Você pode ler sobre elas junto com o papai e com a mamãe lá no livro de Êxodo, do versículo 6, capítulo 28 em diante, que
que falam sobre as 10 pragas, tá bom? Então, Deus enviou 9 pragas e ainda assim o faraó não queria libertar o povo hebreu. Aí na 10ª praga, que foi a praga mais dolorosa e a mais difícil, foi que amoleceu o coração do faraó. A 10ª praga que Deus enviou, ele disse que iria passar o anjo da morte sobre o Egito e iria levar a vida de todo filho mais velho, o filho primogênito. E o faraó, ele tinha um filho primogênito, que era o seu único filho, mas mesmo assim, ele não queria se render. Ele disse ao povo, se sobrevivemos a 9 pragas, iremos sobreviver a mais essa. Mas ele nem sabia qual seria a praga. Então, Deus enviou o anjo da morte. Mas Moisés estava preocupado com o povo de Deus, porque Deus ele tinha livrado o povo, o seu povo, de todas as 9 pragas. Mas a 10ª praga era a pior. Então Deus passou as ordenanças para Moisés de como ele deveria prosseguir, como o povo de Deus deveria prosseguir para se livrar dessa última praga. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde diz que o Senhor pediu para o povo que pegasse um cordeiro, mas não seria qualquer cordeiro, ele teria que ser o primeiro cordeiro, seria o primeiro cordeiro, e ele tinha que ser macho de 1 ano, no qual eles iriam matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos batentes das portas, vocês estão vendo aí bonitinho? Passar no batente da porta, comer as partes do cordeiro ordenada por Deus, e deveriam fazer então um pão sem fermento, um pãozinho sem fermento, e também ervas amargas. Essa foi a primeira Páscoa. Aí, então, quando o anjo da morte passasse, e visse que na porta onde teria o sangue, que significaria o sangue do cordeiro, ele não entraria. E essa foi a pior noite. E quando passou então sobre a terra do Egito, o anjo da morte levando todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais. E assim aconteceu. Então os egípcios ficaram em suas casas, protegidas com o sangue do cordeiro, comendo o carneiro, o cordeirinho, o pão sem fermento e as ervas amargas, que significaria o sangue do cordeiro, que foi o sacrifício para livrar o povo, o pão sem fermento, que significa a pressa dos egípcios em sair do deserto, e as ervas amargas era para eles lembrar que da escravidão que tiveram no Egito. Eles tiveram muito sofrimento no Egito, e por isso das ervas amargas. Então essa foi a primeira comemoração. Lá no livro de Êxodo 12 diz sobre a primeira Páscoa, entendeu? Essa foi a primeira Páscoa, foi quando o povo de Deus, os hebreus, foram libertos do Egito, da escravidão. Agora nós vamos falar sobre a segunda Páscoa, que fala lá no livro de Mateus, que foi sobre o nascimento de Jesus. Isso mesmo, vocês já ouviram na aula da tia Denise, ouviram então na aula da tia Noemi sobre o nascimento de Jesus. Sim, depois de tudo que aconteceu no Egito, eles estavam na Terra Prometida, Jesus nasceu, porque o povo de Deus que saiu da terra do Egito foram à Terra Prometida, chegaram lá como cumprido a promessa de Deus, só que aí então eles começaram a se corromper, eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, e o coração de Deus estava bem entristecido, muito triste,
mas Deus teria que fazer alguma coisa para que isso não se agravasse cada vez mais. E ele precisava continuar tendo aquele elo, aquela ligação com o povo. Aí então ele teve um plano perfeito. Ele enviou Jesus. Sim, Jesus nasceu de Maria, como foi contado na história da tia Noemi e da tia Denise. Jesus então nasceu para salvar. Isso mesmo. Deus enviou Jesus, ele nasceu, como foi contado na história, e todos adoravam a Jesus. Todos queriam ficar perto dele, porque ele falava e ensinava sobre Deus. Ele fez muitos milagres. Vocês sabem sobre os milagres de Jesus? Está lá no livro de Mateus da Bíblia. Ele curou cegos, ele ressuscitou mortos, isso mesmo, pessoas que já tinham morrido, Jesus ressuscitou. Isso só quem tem todo o poder pode fazer, né? E ele tem todo o poder. Ele também curou aleijados, aquelas pessoas que não podiam mais andar, que estavam ali coxos. Jesus curou. Ele ensinou as pessoas sobre Deus e ele disse que ele era o caminho para chegar até Deus. Isso mesmo, mas tinham aquelas pessoas que não gostavam de Jesus, que eram os escribas e os fariseus. Eles não gostavam de Jesus e fizeram de tudo para eliminar Jesus. Isso mesmo. Então, eles fizeram de tudo para poder tirar Jesus da terra, porque eles sabiam que ele era bom, justo e verdadeiro, e que ele trazia palavras de conforto para os corações das pessoas que já tinham desistido, que estavam no pecado, que estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Jesus, ele corrigia as pessoas, mas de uma maneira doce e agradável. Sim, e ele contava sobre Deus, ele falava sobre a palavra de Deus. Então, esses escribas, esses fariseus, eles julgavam a Jesus, perseguiam a Jesus e traziam muita tristeza para as pessoas que viviam próximo a Jesus, dizendo que ele era falso, que ele não era o Messias, o Emanuel, o enviado por Deus. Isso mesmo. Então, Jesus, ele foi julgado, foi torturado, ele sofreu muito, foi condenado à morte e crucificado. Sim. Aí então ele teve com seus discípulos, que eram 12 discípulos, que diz a Bíblia, se vocês lerem junto com o papai e com a mamãe, lá no livro de Mateus, na palavra de Deus, diz toda a trajetória de Jesus na terra. Sim. Então, ele fez uma ceia onde tinha o pão e o vinho. Isso mesmo, pão e o vinho. Ele fez uma ceia com seus discípulos, onde dizia que ele iria ao Pai, que ele iria morrer, ia ser traído. Sim, que iriam entregá-los aos fariseus e ele iria morrer, mas queria ressuscitar. Sim, ele disse que iria voltar, que a gente não ficaria órfãos. Isso mesmo. Então, aconteceu aquele dia onde entregaram Jesus aos fariseus. Ele foi julgado, condenado e levaram à morte. Sim, Jesus, ele morreu lá na cruz para perdoar os pecados, os nossos pecados, onde era o nosso lugar, onde era para a gente estar. Ele tomou as nossas dores e levou sobre si para o crucifixo, isso mesmo, para a cruz. E aí então, Jesus morreu por nós. Ele sofreu muito, muito, muito. E acredita que ele até perdoou um ladrão lá na cruz? Sim, verdade, ele perdoou um ladrão na cruz, para você ver como Deus era tão bom pra gente, sim. E então ele morreu, enterraram Jesus, colocaram ele em um sepulcro. Isso, ele ficou preso lá, morto dentro do sepulcro, com guardas muito más, vigiando para que ninguém entrasse
para que ninguém entrasse lá no sepulcro e tirasse Jesus. Sim, lá ficou o guarda. Aí, isso aconteceu numa sexta-feira, que é conhecida como a sexta-feira que Jesus morreu por nós. Isso. E então, quando foi no domingo de Páscoa, Jesus, Maria, junto com outras mulheres, foram até o sepulcro para poder encontrar o corpo de Jesus. E ao chegar lá, havia um anjo que disse: "O que procuras entre os mortos? Ele já não está mais aqui. Jesus ressuscitou." E elas ficaram muito felizes. Mas uma delas estava chorando por não encontrar o corpo do Senhor. Então, de repente, ela viu Jesus. E Jesus disse: "Vai avisar o meu povo que eu ressuscitei." E todos ficaram felizes, muito felizes em saber que Jesus ressuscitou. E essa foi a segunda Páscoa. Foi quando o Senhor morreu por nós. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é o que traz alegria aos nossos corações. A Páscoa para nós, que somos cristãs, representa o sacrifício de Jesus. Que ele estava lá no reino dos céus. E ele teve que escolher vir à terra para nos salvar. Ele escolheu vir livrar a gente do pecado, de todas as coisas que não agradavam a Deus. Ele veio ao mundo para nos livrar, para nos trazer paz, alegria, liberdade. Libertou a nossa alma, a nossa vida. E por isso, a Páscoa para nós significa que Jesus morreu por nós e sacrificou. Mas o que nos deixa mais feliz é saber que ele ressuscitou. Sim, Jesus vive, ele está vivo e ele prometeu que irá voltar para nos buscar. Por isso temos que ficar ali sempre firme nos caminhos do Senhor, sempre, para que quando ele voltar, estejamos prontos e preparados para ir junto com ele à glória, ao reino do céu, nos encontrar com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que guarde dentro do coraçãozinho a verdadeira Páscoa, que o Senhor nos libertou e se sacrificou por nós. Amém? E aí, lembra do nosso presentinho? Sim, o presente que ganhamos na Páscoa. Isso mesmo. Vamos abrir para ver? Eu acho que vocês já sabem qual foi o nosso presente que ganhamos de Deus na Páscoa. Jesus! Isso mesmo! O nosso presente da Páscoa foi Jesus, que morreu naquela cruz para nos livrar, nos perdoar de todo o pecado. Isso mesmo. Agora, já que vocês aprenderam sobre Jesus, sobre um pouco da sua trajetória, porque eu sei que o papai e a mamãe vai ler com vocês a Bíblia e falar sobre a verdadeira Páscoa, eu tenho uma atividade para vocês. Eu vou fazer 3 perguntinhas e vou esperar 4 perguntinhas e vou esperar a resposta de vocês, tá? Pesquisem com o papai, com a mamãe, com a família na Bíblia sobre as perguntinhas que a tia Andressa falou, ou ouve o vídeo novamente da aula que vocês vão ter as respostas. E aí eu vou esperar vocês mandarem áudio ou vídeo lá no grupo dos pais para saber se vocês estão fera mesmo, para poder espalhar sobre a palavra de Deus, tá bom? A primeira perguntinha: qual foi o dia que Jesus morreu? Qual o dia da semana que Jesus morreu? A segunda perguntinha: depois de quantos dias após a morte de Jesus ele ressuscitou? Ele morreu em um dia e depois de quantos dias que ele ressuscitou? E a terceira perguntinha: quais foram os elementos usados na primeira Páscoa? O que o Senhor pediu
para o povo de Deus, os hebreus, lá no Egito, separar para a primeira Páscoa. E qual é o significado da morte de Jesus para você? Fala aí para a tia Andresa, o que significou para você a morte de Jesus? Eu espero as respostinhas de vocês, tá bom? E não se esqueça, Deus nos ama, Jesus nos ama e Ele está conosco em todo o tempo. Mesmo que estejamos passando por esse momento difícil, que todos nós, todo mundo está passando, né, com essa doença muito mal, mas nós temos a certeza de que Jesus está conosco, Jesus está nos guardando de todo mal, nos livrando de todo mal, tá bom? Não se esqueçam que nenhum mal chegará à nossa tenda, porque na nossa casa está o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos livrará de todo o mal, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês e vou ficar com saudades. Que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. Um beijo enorme da tia Andresa. Tchau, bom domingo de Páscoa.